Olá, queridos amados irmãos em Cristo, seja bem-vindo à nossa liturgia diária de família. Hoje, quinta-feira, dia 8 de abril. Todos aqueles que desejam seguir Jesus Cristo, eles passam necessariamente pelo primeiro anúncio da fé, pelo despertar do amor a Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus dá um sentido novo e definitivo às Escrituras. Abriu-lhe, então, o entendimento para compreender as Escrituras. O querigma significa mensagem, pregação, anúncio, proclamação. E é então o primeiro anúncio do Evangelho para aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo. A palavra anunciada não é uma teoria, é a boa nova, que revela o amor de Deus pela humanidade no parto de seu Filho Jesus Cristo. A verdadeira evangelização começa com o querigma, que dá a vida nova, a experiência de fé, a boa nova, a força do Espírito Santo. Somente aqueles que são enviados têm autoridade para anunciar o querigma. Isso é, todos aqueles que são batizados, todos aqueles filhos de Deus Pai, eles têm essa autoridade de anunciar, de levar a boa nova, de ir a evangelizar. A evangelização é ter um processo próprio que não deve ser revestido sob pena de perder a força intrínseca da palavra de Deus. Por isso, somente aqueles que são cheios da presença do Espírito Santo e com o amor de Deus, que assim possamos então levar sempre a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo para todos os nossos irmãos, independente quem seja. Todos merecem, todos precisam de receber a palavra, precisam de receber esse querigma, para que então possa conhecer muito mais o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, queremos agradecer a cada um de vocês que sempre estão nos ajudando com as leituras, com as reflexões. Hoje agradecemos ao seminarista Kleber, que está nos ajudando com as reflexões. E assim agradecemos mais uma vez. Que Deus vos abençoe. Nosso momento das nossas orações, possamos neste momento olharmos para a cruz de Cristo e ali então depositarmos o que temos e o que somos. Senhor Jesus Cristo, abre a nossa mente, os nossos corações, para que possamos compreender os vossos ensinamentos com amor. Ajuda-nos a ver os nossos pequenos e grandes problemas de cada dia com a luz do Cristo ressuscitado. Assim vos pedimos, em nome do vosso Filho Jesus Cristo, que vive e reina em nossos corações hoje e sempre. Amém. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo, assombrado, foi correndo para junto deles no chamado Pórtico do Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo: Israelitas, por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e disse: nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus,
Este nome acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceis. A fé, que vem por meio de Jesus, lhe deu perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, mas como vossos chefes, Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Assim podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor, e ele enviará Jesus, o Cristo, que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu o receba até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme Deus disse, nos tempos passados, pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou: O Senhor Deus fará surgir entre vossos irmãos um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. E todos os profetas que falaram desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciarão estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança, que Deus fez com vossos pais, quando disse a Abraão: através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado seu povo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar, na medida em que cada um se converta de suas maldades. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 8. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Perguntamos, Senhor, que é um homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroado de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estava falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estava vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem osso, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isto, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são essas coisas que vos falei quando ainda estava convosco.
Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras. Ele disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá, ressuscitará dos mortos, e ao terceiro dia, no seu nome, serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus Cristo ressuscitou e vivo está no meio de nós. Aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs, que graça imensa nós podermos caminhar nesse tempo de Páscoa, nessa quinta-feira da oitava da Páscoa. É um tempo, é uma alegria que se prolonga ao longo de toda essa semana. A alegria que começou na noite de sábado para domingo, quando nós proclamávamos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, quando proclamávamos a sua vitória sobre o pecado e sobre a morte, e que continuou na manhã de domingo, ao celebrarmos a Santa Missa de Páscoa, e que se prolonga ao longo de cada dia dessa semana, durante esses 8 dias, como essa grande Páscoa, como essa grande solenidade, como se fosse um único dia. A Igreja, ela celebra essa oitava de Páscoa para mostrar que a alegria da ressurreição do Senhor, ela é ilimitada, ela tem continuidade, ela não é algo que começa e que finda, mas a alegria da ressurreição é a alegria que permanece. E nós temos isso simbolizado nesses dias em que celebramos a cada dia o mistério da ressurreição do Senhor. E é isso que nós vemos também na liturgia da palavra de hoje, nesta quinta-feira. Nós vemos Jesus que continua a aparecer para os seus discípulos, para que eles possam compreender cada vez mais que a morte, que o pecado foi vencido, porque ele está vivo, porque ele ressuscitou. Nós vimos ali como os discípulos de Emaús fizeram a experiência com o Cristo ressuscitado no dia de ontem. E hoje nós vemos que eles ali foram ao encontro dos discípulos, dos apóstolos que estavam ali amedrontados, como que fechados, por medo ainda dos judeus, por medo de tudo aquilo que tinha acontecido com o Senhor. Então nós vemos como eles ali reunidos, e naquele momento em que estão ali reunidos com medo, Jesus se coloca no meio deles. E qual é a primeira coisa que Jesus lhes diz? A paz esteja convosco. Jesus vem para trazer a paz para aqueles corações que estão amedrontados, para aqueles corações que estão atribulados por medo, por receio de tudo aquilo que tinha acontecido. Jesus se coloca no meio deles e traz paz para cada um deles. A primeira reação dos apóstolos, de todos aqueles discípulos ali reunidos, foi a reação de espanto, porque eles ainda não tinham totalmente compreendido as Escrituras de que Jesus deveria morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Tudo ainda era muito novo para eles. Então foi por isso, para que eles pudessem começar a compreender e ver que verdadeiramente era Jesus que estava no meio deles, com Jesus com o seu corpo glorioso. Jesus tinha ali o corpo glorioso e foi um dos motivos que eles não reconheceram que era Jesus. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, o que se passou com Jesus, a transformação que se passou com Jesus no seu corpo, é o que vai acontecer com cada um de nós
na ressurreição dos últimos dias, quando cada um de nós também, por graça e misericórdia de Deus, teremos um corpo glorioso, seremos novamente imagem e semelhança do Senhor em toda a beleza daquilo que Deus constituiu o ser humano, em que Deus constituiu o homem e a mulher. Mas como ainda isso era uma realidade nova para os discípulos, eles não reconheceram o Senhor num primeiro momento e pensavam que estavam vendo um fantasma. Foi quando Jesus pediu para comer e beber na frente deles, para que eles vissem que não se tratava de um fantasma, e ali a sua inteligência começava a se abrir para compreender que era Jesus mesmo que estava diante deles. E claro que a compreensão da ressurreição do Senhor, ela não se dá apenas através dos nossos olhos, mas essa compreensão ela vem de dentro, ela vem da nossa inteligência, ela vem principalmente do nosso espírito. E por isso que nós vemos que no final, né, da passagem desse evangelho de hoje, nós vemos que o Senhor tocou a inteligência deles, abriu a inteligência deles para que eles pudessem compreender as Escrituras que diziam que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. E só assim eles compreenderam. E hoje, meus irmãos, quem nos garante essa graça de compreendermos que Jesus vive, que Jesus reina, é a graça do Espírito Santo em cada um de nós. A graça desse Espírito de Deus que nos foi concedido no nosso batismo, que nos concede a inteligência e a fé para vermos que o Senhor vive e reina no nosso meio, de que Jesus venceu a morte, de que Jesus venceu o pecado e Ele reina no nosso meio. Meus irmãos e minhas irmãs, algo de muito importante que nós vemos nesse evangelho também, além da presença de Jesus que comunica a paz, da presença de Jesus que abre a inteligência dos seus discípulos, de todos os seus seguidores, para perceber a sua presença ressuscitada. Algo muito importante também é o que Jesus diz para eles, que eles devem anunciar a conversão e o pecado. Devem anunciar a conversão dos pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. E isso é o que nós vemos acontecendo na primeira leitura. Nós vimos aí como o testemunho de Pedro, de São Pedro, foi tão forte ali que trouxe mesmo curas e milagres no meio daquele povo. E Pedro sem medo, porque já foi abençoado pela graça da ressurreição do Senhor, já porque foi derramado sobre ele o Espírito Santo. Nós vemos ali Pedro sem medo, anunciando que Jesus vive e que Jesus está no meio do povo e que Jesus perdoou os pecados de todos. Mas Pedro também diz que, claro, que o Senhor perdoou, que o Senhor pagou os nossos pecados, pagou os pecados de toda a humanidade na cruz, mas que cabe a cada um de nós darmos uma resposta ao Senhor que deu a vida e ressuscitou por nós. Por isso Pedro disse: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Assim podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos garantiu a salvação. Jesus nos deu a graça de sermos filhos e filhas de Deus com a sua morte e ressurreição na cruz. Jesus nos deu a graça de estarmos unidos a Deus, a Ele, ao Pai e ao Espírito Santo.
Mas para que isso aconteça, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos nos arrepender de nossos pecados. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós estamos renunciando ao pecado na nossa vida e, ao mesmo tempo, abrindo o nosso coração para que Deus possa vir e fazer morada na nossa vida. Abrindo a nossa vida para que a graça do Senhor ressuscitado venha e faça transformações na nossa vida. Assim como aconteceu na vida daqueles ali que estavam ouvindo a pregação de Pedro. Aqueles ali que, ouvindo o testemunho de Pedro, foram curados, foram libertos, receberam vida nova pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, vivo e ressuscitado. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nós nos abramos nesse dia, que nós nos abramos ao Senhor Jesus que se coloca no nosso meio e nos transmite a paz e abre o nosso entendimento para nós compreendermos as Sagradas Escrituras e vermos que Ele vive e reina, que Ele venceu a morte, que Ele venceu o pecado e que por isso mesmo, eu e você, meu irmão, minha irmã, nós não precisamos ficar presos ao pecado. Nós não precisamos ficar presos aos nossos vícios, porque nós já somos um povo liberto, nós já somos um povo vitorioso no nome do Senhor Jesus. Basta nós assumirmos em nossa vida essa libertação, essa salvação e essa paz que vem do Senhor. Que Deus nos abençoe.